Bom dia, cravos e rosas. É que eu entrei ali e vi que eu estava entrando num jardim. Eu vi muitas borboletas pousadas em vocês, e então eu preferi chamá-los assim de cravos e rosas. O tema é bastante sugestivo e eu preciso fazer, antes de dar início à nossa conversa, agradecendo a presença de vocês todos que vieram aqui, o carinho com que eles são recebidos, os internautas que nos assistem, muito bom dia, que Deus abençoe a todos. Mas eu queria fazer uma fofoca a respeito do tema. O Vigílio me liga durante a semana e me perguntando se eu poderia vir hoje. Minha agenda é um pouco apertada, mas encontrei um espaço para ele, curiosamente ele estava esperando o espaço. Aí eu pedi, ele pediu o tema. Aí eu disse para ele, me desafia. Aí logo depois ele me manda o tema. Ainda gostou, colocou assim, gostou, papudo? Você via como ele, né? E aí eu percebi, na verdade, que era um desafio. E quando eu entro aqui na casa hoje, ele acabou desarranjando todo o início da minha fala, ensaiada, para que eu pudesse falar a respeito desse assunto, mas que eu vou aproveitar, na verdade, o mote que ele nos dá em torno da borboleta que pousa nas flores, mas que não nasceu flor, ela foi semente, que passou por um processo doloroso de romper a casca, enfrentou a intempérie do tempo, para que pudesse um dia brilhar, desabrochar em flor. E a borboleta, que também não nasceu borboleta, nasceu um ovo que foi crisálida e ficou aprisionada num casulo, e que um belo dia se libertou para pousar em nós. Flores que passamos por experiências, ovo crisálida, ovo lagarta e crisálida, para virar, então, a borboleta que voa, que se liberta. O tema é bastante sugestivo, e nesse campo nós queremos até discutir o próprio tema. Diga para a pessoa que está do seu lado, nada muda se você não mudar. Diga. Você ou eu? Você ou eu? As duas? Mas será que você é dependente da mudança dele? Isso é muito comum na própria dinâmica da casa espírita. Quando essa é uma das portas para quem está vindo à casa espírita. Aliás, eu queria perguntar antes, tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez, numa casa espírita pela primeira vez? Já tem que haver aqui uma mudança. A pergunta é, quantos nós convidamos para estar aqui hoje? Já tem que haver mudança. Se não veio ninguém de novo, talvez é porque não tenhamos nos empenhado no convite. Mas essa questão da mudança é importante discuti-la, porque ela faz parte do dia a dia da gente e ninguém de nós é a mesma pessoa agora como era quando entrou naquela porta. Nós já sofremos mutações a partir da nossa entrada aqui, porque nós estamos em permanente mudança. Diz os estudiosos que as próprias células do corpo humano se renovam todas de 7 em 7 anos, significando dizer que quem tem 49 já mudou 7 vezes. Quem tem 70 já mudou 10. Eu não sei se esse dado é verdadeiro, mas eu, particularmente, me olho no espelho e não me vejo mais como um menino de 20. Eu era mais bonitinho. Agora estou meio deformado pela vida. Mas tem muita gente querendo chegar em casa e quebrar o espelho, porque o espelho está mentindo.
Espelho, espelho meu. Tem alguém mais bonitinho do que eu, espelho, você era melhor. Nós estamos em permanentes mudanças, como está a borboleta, como está a semente. Mas, nesse sentido, quando adentramos na casa espírita, na palestra pública, que é a porta de entrada, e também pelo atendimento fraterno, quase sempre a gente escuta assim: fulano tinha que escutar essa palestra. Poucas vezes ele diz assim: nossa, isso vestiu com uma carapuça, nossa, eu estou envergonhado, vou enfiar debaixo da cadeira. Ou vem para o atendimento fraterno pedir ajuda para o filho, para o marido, como se ele não precisasse mudar. E, verdadeiramente, quando nós trabalhamos essas questões, talvez seja relevante a gente pensar que, ou será que se nós não mudarmos, o mundo vai ficar parado? Será que o mundo para porque nós não mudamos? Aí eu não mudo, eu sou sistemático. Já viu isso? Ninguém me muda, claro, ninguém te muda, é você que se muda. Não vou mudar meu ponto de vista, será? E então, ou será que nós seremos compelidos a mudar pela força das coisas? A força das coisas pode ser o tempo, pode ser as circunstâncias, pode ser a natureza, pode ser um evento não previsível sobre o qual nós não temos influência de mudar. Por exemplo, estamos vivendo a experiência no Rio de Janeiro agora, em que desabaram 2 prédios. Muita gente deve ter dito assim: nunca mais mudo daqui, vou desencarnar, que desencarnou mesmo. Está lá. E quantas mudanças que aquele processo está se dando. Da mesma maneira que nós não podemos dizer, se vamos chegar em casa hoje, eu próprio que estou viajando, corro mais risco, inclusive, de vocês, pela circunstância da viagem. Então, tem uma frase que está colocada aqui, do Einstein: não há insanidade maior do que fazer a mesma coisa a cada dia e esperar resultados diferentes. Eu fico pensando, aqui deve ter flamenguistas, vascaínos, talvez poucos, que é o meu caso. Não é? Corintiano, palmeirense. Imagine que seu time está perdendo, só perdendo, contrata um técnico, descobre que a grama está alta, que os jogadores estão gordos, o salário atrasado, que a chuteira está com problema, pagamento atrasado, a iluminação do estádio está ruim, a bola está murcha, e o técnico falou: nós vamos ganhar o jogo com essas mesmas condições que estão aí. Vai ganhar? Não vai ganhar, vai ter que trocar o técnico. Porque precisa trocar o modo de agir, o modo de jogar. É uma metáfora que nós fazemos aqui. Nesse sentido, a gente tem que perguntar: mudar o quê? E a própria conceituação da doutrina espírita, nas 4 clássicas perguntas que a filosofia propõe: quem sou? De onde vim? Para onde vou? E como vou chegar ao lugar que eu tenho que ir? Essas 4 perguntas pressupõem que a vida, que já nos mostra pelos exemplos, já nos mostra pelas interações da natureza, pelas transformações da natureza, uma dinâmica em que o movimento, ele faz parte da vida, intrínsecos nas leis naturais, dentro da imutabilidade das leis divinas, mas que criou em nós a perspectiva da perfectibilidade, porque nós somos seres em construção. Nós somos seres, aqueles que vieram da Igreja Católica, nós evangélicos, nós somos seres em santificação. Nós somos seres em depuração. Delineado isso na questão 66 do Livro dos Espíritos, quando
nós sabemos que reencarnamos com o fim da evolução, movimento, mudança. Na questão 67, reencarnamos com o propósito da expiação e da reparação, mudança. Mas vem em nosso socorro a questão 171 do Livro dos Espíritos. Qual a justiça da reencarnação? E os Espíritos dizem para nós que Deus deixa uma porta aberta pela sua misericórdia e pela sua justiça a todo aquele filho que se movimenta nessa direção, fazendo com que, a partir do momento que nós nos percebemos como seres pensantes, seres capazes de modificar a realidade, valendo-nos dos recursos, das potências das almas, da alma, que vamos falar um pouco mais à frente, nós somos convidados a nos movimentar, a sair da zona do conforto e olhar em direções diferentes. Às vezes nós precisamos olhar para frente, às vezes nós precisamos olhar para trás, às vezes olhamos do lado, do outro lado, para cima, para baixo. O que nós temos aqui, então, diversas direções, o que nos faz, que nos convida a desfocar da monoideia, que é o próprio conceito do planejamento, tanto do time de futebol, como de qualquer empreendimento que se vai fazer. Porque ele pressupõe avaliações, como é o próprio projeto reencarnatório nosso, sendo Deus a inteligência suprema criadora, sendo Ele que movimenta todos os recursos, sendo Ele criado nos primitivos e ignorantes, com a meta da perfeição relativa, possibilitou-nos todos os recursos necessários para que nós possamos fazer a nossa parte nesse latifúndio. E nesse sentido que Paulo nos fala a respeito da mudança. Não vos conformeis com o mundo. O que é conformar? A dona de casa, quando está fazendo um bolo, ela conforma o bolo. Ela bota numa forma quadrada, redonda, aquela que tem todas aquelas bordas trabalhadas. Pode ter um furo no meio ou não, depende do que ela vai fazer. Mas nós não somos bolo. Nós somos um ser pensante. E o Paulo diz assim: transformai-vos pelo vosso entendimento, que pode ser diferente hoje. Há pouco tempo atrás, nós criamos na ressurreição. Hoje nós cremos também na reencarnação, sendo uma parte da outra. Jesus estava no mundo espiritual, toma um corpo de carne, reencarna. Fica 33 anos, depois retorna ao mundo espiritual. Reencarna, desencarna. Reencarna, ressurge. Há pouco tempo atrás, nós não admitimos essas coisas. Hoje já admitimos. Porque nós estamos em profunda modificação do entendimento. Isso se dá pela intelectualidade. Há muitas pessoas que não adianta você dizer para elas assim: isso ou aquilo, ela não está pronta. E é preciso que também nós, pelo entendimento, aceitemos-la tal qual ela se apresenta, já que quem tem que fazer a mudança é quem? É ele ou eu? Sou eu. Tanto que tem muita propriedade, aquela música do Nando Cordel, que diz assim: a paz do mundo começa em mim. Não falou começa em você, não falou começa em nós. Obviamente que eu costumo dizer que um monte de mins dá nós. Desculpe aí o arranjo metafórico para entender a questão, mas se eu tenho eu, dá nós. E esse processo, então, ele vai se contagiando. Mas o Paulo é muito feliz quando diz:
para que a gente possa se ajustar à boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque Ele quer o melhor. Então, se eu tenho uma dificuldade, qualquer que seja, de qualquer ordem, e eu creio em Deus como princípio primeiro da doutrina, a inteligência suprema, e sei que Ele é Pai, conforme colocou a leitura operatória, e nós temos um destino perfeito, que é a felicidade, o que precisa fazer é mudar o entendimento das coisas, a fim de que a gente possa entender qual a lição que nós tiramos da dificuldade que estamos atravessando. E que ela não é maior do que a nossa capacidade, porque senão nós teríamos que dizer que Deus é injusto, que me deu um encargo que eu não sou capaz de conduzir. Nesse sentido, nós temos uma escada. Nós estamos em processo de ascese, de santificação, de elevação, onde nós temos que, apesar do determinismo evolucionista existente em todas as criaturas, as experiências individuais, onde cada ser passa lição extremamente peculiares, é de cada um. Não dá para a gente carregar a dor do outro, dá para a gente ajudá-lo a entender e dá para auxiliá-lo a conduzir-se, e bem como também aprender com as experiências do outro, porque a trajetória de cada um é individual, a trajetória é particular. Aquilo que o filho tem que passar e que ele escolheu passar é dele. Claro que não vamos fechar os olhos em torno das possibilidades que temos, porque também ele pode ser visto, então agora estamos entendendo a dificuldade dele, ele pode ser visto como meu laboratório de aprendizado. O filho especial, Down, autista, qualquer que seja, ou um dependente químico tão comum hoje, tão aflitiva a situação, ele poderá ser olhado como um inferno na minha vida, ou pode ser considerado uma bênção, porque quando eu olho aquele ser, eu posso dizer assim com certo orgulho, eu tenho ombros largos, eu aguento muito peso, porque Deus me deu para cuidar. Olhe como você quiser. Então é preciso que nós aprendamos a entender essas experiências. Por isso que o processo de mudança, ele precisa ser permanentemente avaliado, de tal forma que cada um vivencia momentos que diferem do outro, em cada espécie. Um cardume de peixes da mesma espécie são diferenciados em si pelas experiências que cada peixe passou, pela fuga que ele fez do tubarão que queria comê-lo. Cada indivíduo experimenta caminhos diferentes. O objetivo final é um só. É por isso que nós somos tão diferentes. Nós somos individualidades. Então, quem é que tem que mudar? Sou eu ou ele? Sou eu. Eu tenho que mudar. Porque o processo é de dentro para fora. Ele nasce de dentro para fora. Então, nós temos um átomo. E nós temos o arcanjo. Começando lá no reino mineral, transitando por todos os reinos, acrescentando ao mineral, vegetal, animal, nós podemos acrescentar outros dois já, pela ciência espírita. Mineral, vegetal, animal, hominal e angelical, porque nós somos candidatos a borboletas, que é o anjo da espécie desse lepidóptero. O pessoal da ciência me ajuda aí. Depois a gente chega em casa e vê que espécie é a borboleta. Acho que é o lepidóptero. É o anjo dessa espécie. Depois ele vai se transformar em outra coisa.
Na escala humana, no ser humano, no ser angélico, o anjo é o ser. Para o nosso entendimento, a categoria dos espíritos, onde a nossa inteligência não alcança, é a instância máxima. Ser anjo, a gente não dá para explicar. O que seria depois o que existiria? Você que é professor em espiritismo, o que existiria depois do anjo? A nossa inteligência não alcança ainda. O nosso referencial é Jesus, é o modelo, é o espírito mais perfeito que Deus mandou à humanidade como guia e modelo. Ele é o modelo. Então não dá para a gente pensar em ser mais que Jesus. Igual dá. Não é? Todo aprendiz carrega o germe do mestre. Mas todo mestre ainda carrega uma centelha do aprendiz. Porque nós estamos em permanente processo de evolução. Entender essas questões fazem da vida muito mais fácil de ser vivida. É assim, então, como forma prática de entender o processo de mudança, nós poderíamos talvez fazer aquilo que os médicos fazem quando fatiam o indivíduo, divide o corpo em especialidades. E dividir o corpo, ou ser humano, que nós somos, ser humano, em partes para que nós possamos avaliar aquilo que precisa mudar. Aí eu preciso mudar. Sim, mas mudar o quê? Eu preciso mudar a forma de alimentar? Eu preciso melhorar a minha intelectualidade? Eu preciso melhorar a minha condição econômica? Eu preciso afastar alguns vícios que estão me desornando? Então, nessa divisão que nós fizemos, a gente podia analisar a nossa própria dimensão biológica. Eu estou satisfeito com o meu corpo? Será que tem gente que fica deprimido porque o corpo não está na forma... Eu estou meio em forma de barril. Mas se eu estou satisfeito com ele, ótimo, beleza, eu me gosto. Isso não é problema para mim. Eu estou fofinho. Não tem problema se você gosta de ser fofinho. Mas quantas pessoas estão doentes por causa do corpo? Então, dividamos o corpo em partes, o ser humano em partes, para que a gente possa, então, também analisar a dimensão sociológica. Quantos amigos eu tenho? Por favor, não consideremos o Facebook como amigo, tá? A rede social não é oficial de amigos. Pode até ter algum lá dentro que fazem parte. Mas a gente conhece o amigo na hora da dificuldade. Amigo, daqui a pouco vai ter um monte de churrasco e tal, vai da piscina, picanhas, salcatras e maminhas e outras coisas, vai ter um monte de gente ali. Mas se acabar isso, pode ser que aquele monte de gente que está lá não seja o mesmo que estará na hora do seu leito, ou na hora que você decretar a falência, ou na hora que você se endividar. Então, quem são os meus amigos? Eu preciso analisar quantos amigos eu tenho na minha lista. Assim como também eu preciso analisar a minha dimensão psicológica. Como é que eu enfrento os conflitos do corpo, a questão da solidão, a questão das perdas? Como é que eu enfrento isso? Eu sou capaz de enfrentar essas dificuldades com os recursos que eu tenho e dizer, isso passa, isso é uma fase experimental, eu sou capaz de olhar isso com uma experiência necessária, não sofrência, mas experiência. Ontem um amigo postou, essa situação está no leito da dor, falou, eita sofrência. E eu dizia, ou experiência. Não raro, alguns desafios que nós enfrentamos são bênçãos que nós entendemos. Eu vou relatar um caso vivenciado por mim, mas eu tenho inúmeros deles, onde a gente pode aprender a tirar lições da vida
Não raro as lições que te traz para a fala espírita são muito distantes da realidade. Mas essa aconteceu comigo. Minha esposa me liga e fala assim, estou levando uma amiga para almoçar conosco. E ela diz assim, põe mais uma fatia de tomate no prato. Porque o almoço era arroz, feijão, uma salada de tomate e um bifinho. Eu falei, só tem isso. Falou, bota mais uma fatia de tomate. Almoço de segunda-feira. Eu sei que aqui em Colatina o pessoal come, na verdade, a camarão VG, lagosta, na segunda-feira e tal. Mas lá em Vitória, o pessoal pobrinho assim, come, às vezes, uma saladinha de tomate. Quando ela chegou lá em casa, já está, né? Então é coisa de rico, né? Pois é. Pois é, quando ela chega lá em casa, eu não sou uma pessoa muito delicada. Na verdade, eu sou meio poste. Sem luz. E chegou já o almoço pronto, eu tinha colocado a mesa, coloquei mais um prato, e ela sentou-se à mesa, minha mulher falou assim, a fulana está aí, quer ver se você ajuda a soltar o filho dela. Pergunto-lhes, quanta aflição traz a uma mãe o filho preso? E qual é a mãe que gostaria de ter um filho preso? Eu, na verdade, a minha alta experiência de atendimento fraterno, disse assim, a senhora quer seu filho vivo ou morto? Olha que delicadeza. Olha que elefante numa loja de louça. Ela tinha colocado o feijão no prato e a minha mulher tinha colocado o tomate no prato. As duas se levantaram e foram sair, largaram a mesa e me largaram comendo sozinho. Não precisa dizer que eu me senti comendo paralelepípedo na hora do almoço. Desceu o quadrado. A minha esposa foi embora se almoçar e a amiga largou o feijão no prato e foi embora também. Falta comigo. Não precisa dizer que o resto do dia foi uma tragédia para mim. Mas, graças a Deus, quando chegou ao final da tarde, minha esposa voltou e nem lembrou que não tinha almoçado. Ela é uma pessoa assim. Passado 3 dias, ela me liga na mesma hora e disse assim, Carlos, por que você disse para aquela pessoa se ela queria ver o filho dela vivo ou morto? Falei, eu não sei, me desculpa. Ela falou, não. Ela saiu dali, foi para a casa do cidadão, conseguiu um advogado, ficou com o habeas corpus no plantão judiciário, no outro dia, o juiz voltou, e no outro dia mataram o rapaz dela a essa hora. Aí eu vou entender por que eu fiz a pergunta. Uma pergunta que choca. E que dói às vezes. Mas muitas vezes Deus dá recado para a gente em forma de sussurro. Nem assim que os namorados dão uns recados para as namoradas, a gente está namorando e fala no ouvido. Quase inexprimível. Não é assim? Às vezes nem precisa dizer. Ele olha, você já entendeu. Ela olha, você já entendeu. Mas às vezes a natureza toca trombetas. A trombeta grita, toca e nós não atendemos. Os sinais do céu se manifestam permanentemente em favor das mudanças, da gente tentar compreender o significado de cada coisa. Nesse tempo em que o Espírito desabrocha, e que nós somos chamados, conforme nos fala que são 918 do Livro dos Espíritos. Quais são os sinais indicativos que mostram que o homem está crescendo na alegria espiritual? Essa é a pergunta que Kardec faz aos espíritos venerandos que lhe ditaram a seguinte resposta. O homem prova a sua elevação quando os atos da vida comum, a sua relação consigo mesmo, a sua relação com o seu próximo, a relação com as coisas que estão à sua volta, na linearidade dessa coordenada X cartesiana, mostra para nós que é preciso haver uma harmonia
E, portanto, quem está em desequilíbrio com essa harmonia do universo precisa se harmonizar para que não seja agente perturbador. Ele precisa aprender a perceber que tem problemas e que precisa mudá-los. Mas no nosso caso, em particular, espírita ou espiritualistas, a segunda parte da questão é ainda mais instigante. Quando Kardec diz que o homem cresce na hierarquia espiritual, compreende a vida espiritual antecipadamente. Nessa condição biológica, nessa condição encarnada, nessa condição passageira. Mas por que então agora é só o espírito? Por isso que a gente projeta então a condição espiritual. E a partir do momento que a gente compreende essa dimensão espiritual, a gente precisa estar atento onde está a sede das nossas aflições, já que o espírito é o ser pensante. E que o alimento para o espírito não é o alimento físico. Então nós invertemos o modo de procurar as mudanças. Primeiro, reconhecendo aquelas que podemos mudar. Identificando aquelas que não podemos mudar. Sabendo fazer a diferença de uma e de outra. Mas naquelas que se revelarem mais difíceis, o apóstolo diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Crede nisto? É uma pergunta. Nós cremos nisso? Quanto? Quanto por cento nós cremos nisso? O quanto a fé raciocinada que a doutrina espírita propõe para nós diz-nos que nós estamos protegidos, como está protegida a borboleta, como está protegida a semente, como está protegido os lírios do campo. Como tudo no universo faz parte de uma inteligência destinada ao fim feliz. Respondendo àquela clássica pergunta das 4, para onde vou? Todos nós anjos. Todos, sem exceção. Eliminamos a figura do sofrimento eterno, mas a experiência passageira. Portanto, o entendimento de sofrimento em sede espírita precisa ser mudado. A doutrina espírita não propõe para nós sofrimento, propõe experiência. E quando nós vamos ao dicionário estudar a sinonímia de sofrimento, a gente pode, ou de sofrer, a gente vai encontrar 31 significados, dentre os quais a experiência. Que dura quanto tempo? Quanto tempo dura a experiência da mudança? Não é no momento em que você resolve libertar a borboleta que está na crisálida. Se nós encontrarmos, por favor, não façam isso, uma crisálida, não tente libertar a borboleta que está em formação ali dentro. Nós vamos matá-la ou matar a experiência dela. Porque ela precisa daquele aprendizado. Claro que nós podemos proteger o ambiente. Claro que nós podemos, ao entorno, preparar o ambiente para recebê-lo, plantando flores, para que quando ela voe, ela tenha onde pousar. Eu estou lá no meu quintal, lamentando uma tristeza profunda, Virgílio. Vou fazer uma confidência para você. Virei plantador de abóboras. Eu achei 4 sementes de abóboras que germinaram na greta da escada, no quintal. Resolvi, no dia de chuva, sacá-las com cuidado e plantá-las. Eu sou o maior cultivador de abóbora do Espírito Santo hoje. Tem 4 pés de abóbora que estão dando um trabalho danado no meu quintal. Então, você põe em tudo que você achar. 4 pés de abóboras, 4 sementes de abóbora, 4 qualidades diferentes. Mas não estou vendo as borboletas pousarem lá, porque o homem, na verdade, eliminou as abelhas que fazem a polinização. Os meus pés de abóbora não estão dando abóbora. Se alguém tiver a solução, por favor, me ajude, que eu quero exportar abóbora para a Colatina. Então, não estou vendo o preparo
para que aquela planta possa germinar. Assim nós precisamos realizar com aqueles que estão à nossa volta que nós queremos mudar. Nós queremos mudar o filho que já está preso. Nós queremos mudar o filho que está preso. Ou o filho dependente químico. Mas não cuidamos de cuidar da criança que está em casa, que precisa ser evangelizada. E, lamentavelmente, pais de Colatina. Eu sou policial militar. Passei a minha vida toda trabalhando no fronte do crime. E fui constatar, depois de anos, que o fracasso das prisões, que o fracasso do sistema penitenciário está no fracasso pedagógico, educacional, porque se aquelas crianças tivessem experimentado a educação moral, 50% daquelas pessoas, não estou dizendo 100%, 50% daquelas pessoas não estariam lá. E, infelizmente, as casas espíritas não estão, e os pais espíritas não se deram conta de que precisam fazer a mudança preventiva para os seus filhos. E essa experiência não é mais do pai consanguíneo. Porque nós entendemos agora, com um novo entendimento, com um novo conhecimento, que a parentela consanguínea é passageira e que a parentela é espiritual. Portanto, o filho do vizinho é meu filho. Pode não ter sido nessa encarnação. É o que Paulo fala, o entendimento. Ampliou o entendimento. Quando a doutrina espírita apresenta para nós o mundo dos espíritos, ampliamos o entendimento de fraternidade. Ampliamos o entendimento de cuidados. Ampliamos o entendimento nas relações que nós temos de estabelecer, não apenas com aqueles que consanguinamente estão no nosso circuito familiar, mas na experiência da vida que estão no nosso campo. Portanto, evangelizar a criança é uma forma de entender a mudança. Às vezes a dor, e o Evangelho fala isso. No capítulo 11, quando os Espíritos falam para nós a caridade para com os criminosos, diz assim, Deus permite que determinados criminosos vivam no meio de nós para nos servir de aprendizado. Dando um recado. Porque eu não preciso mais passar pela dor, eu posso aprender pela dor do outro. Então, quando nós aprendemos as mudanças se darem nesse fatiamento, nós podemos, então, planejar o processo de mudança. E aí nós vamos buscar o socorro, um dos atos, na questão 919. Conhece a ti mesmo. De saber quem eu sou, qual é a minha origem, quem são as pessoas que estão à minha volta, a minha esposa que dorme do meu lado, não seria uma bela embalagem do inimigo da encarnação passada, que Deus botou uma roupa bonita, botou uma forma toda redondinha, e eu aprendi a namorar o inimigo. Por isso que tem aquele filme Dormindo com o Inimigo, beijando na boca, chamando de meu bem. Quando o entendimento se dá dessa maneira, a compreensão torna possível a existência mais amena, mais tranquila, então a vida deixa de ser um inferno. Porque nós estamos vivendo no inferno, porque nós pensamos infernalmente. Inferum é inferior, é zona de escuridão. E é preciso então pensar mais elevado, buscar mais elevadamente. Assim, travou? Aí já vimos, já disse essa pergunta, 918, saltei, né? Então vamos agora a uns desenhos, a uns quadros que vão possibilitar a gente fazer crescer nessa história. A primeira coisa é não dá para fazer atalhos. Quem perdeu tempo precisa não recuperar o tempo, porque esse tempo não recupera. Vai precisar fazer as coisas que não fez. Na vida espiritual não tem supletivo. Me perdoe aqui se tem alguém da área, supletivo adianta alguma coisa em matéria, resolve o problema do diploma. Mas resolve em conhecimento?
Se resolvesse, é só chegar ao Ministério da Educação e falar, agora nós vamos fazer o doutor em 1 ano. O primário vai ser, não sei se chama agora, como é que chama, o primário é 1 ano. O segundo grau é 1 ano. Na faculdade 1 ano. Pronto, em 3 anos formamos doutor. É assim que funciona, não é? Quem perdeu tempo, perdeu tempo. Esse não volta. Mas não significa que nós possamos não fazer o novo fim. Dá para começar. Agora. Porque nós somos espíritos. A experiência humana não termina na morte. Pode terminar aquele projeto reencarnatório, mas nós teremos outro. Identifique o seu objetivo. Onde você quer chegar? Quem sou, de onde vim, para onde eu vou. Se não tem um projeto, aplica-se aquele projeto, aquela ideia chinesa. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Você está indo para onde, Fiorito? Para Vitória. Não, vamos para Linhares, aí eu vou. Chega em Linhares, falo, não, agora vamos para Gabriel da Palha. Eu preciso definir. Se eu não tenho, defina um próximo. Bota uma referência ao próximo. Para ficar mais fácil para corrigir. Onde eu quero chegar? Há muitos de nós aposentam e falam, vou para casa descansar. Que tragédia. Por favor, não se aposente para descansar. Porque na natureza, nem Deus descansa. Deus criou o mundo? Criou? Não. Se tivesse criado, ele estaria na rede descansando. Deus está criando permanentemente. Tanto que Jesus diz assim, meu Pai trabalha e eu trabalho também. Na natureza, não tem descanso. Porque trabalho é o coroamento da teoria. É a prova. É a fuga da expiação. Porque a provação, a expiação, ela termina quando a gente encara aquela experiência quando necessário. Portanto, eu paro de reclamar. E é muito fácil identificar alguém que esteja em expiação e provas. Muito fácil. Não nos cabe julgar. Mas se a pessoa passa por experiência dolorosa e está permanentemente reclamando e não faz nada para mudar, ela está expiando. Outra pessoa que passa pelas mesmas dores e está encarando com grandeza e buscando e correndo, ela está provando. Ela está provando a teoria e vai terminar mais rápido. É o meio prático de a gente conduzir isso. Então, é preciso parar de reclamar. É preciso parar de murmurar. E a luta. E a luta. Movimentar-se. Porque o erro faz parte do acerto e é possível a gente aprender com os erros dos outros. Mais ou menos naquela frase popular, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não é isso? Então, se alguém está com a barba ardendo, talvez seja melhor não ter barba ou botar a sua de molho para quando for cortar não arder. Porque vai arder. Porque é lei, e essa lei são imutáveis. Prossigamos. Calcule o tempo, os recursos que você tem, suas fraquezas e limitações. Quem sou? Quanto tempo eu tenho? Alguém de vocês aqui saberia dizer quanto tempo caiu minha borboleta? Por favor, me transforme em flor de novo. É porque a flor está ficando velha. Não é isso, né? Quais os recursos que eu tenho? Em primeiro lugar, eu não saberia dizer, isso é fatalista. Quem de nós pode dizer, eu vou fazer isso amanhã? Então faça hoje. Se tiver alguém querendo começar a reforma íntima amanhã, não faça isso. Que pode ser que não dê tempo. Mas eu posso calcular algumas coisas que eu tenho. Eu posso calcular. Desculpe, soltei. Eu posso calcular o tamanho da minha vontade.
A sua vontade é a vontade Chenerai? Na subida você empurra, na descida você segura. Tem gente que só é arrastado. Mas eu posso ter a vontade de 1.0. Aliás, quem gosta de 1.0 aqui? Pessoal que tem um carro aqui, por favor, manifeste. Que tragédia. Na estrada. Não, eu preciso comprar um carro melhor. Tem problema do radar, é verdade. Mas é tenso. Para alguma finalidade até resolve, que a gente tem que ser com calma também. Mas quem é, na verdade, um motor 2.0, 1.6 avança mais, não avança? Caminha mais rápido. É preciso ter uma certa ambição para a conquista, não implicando que a ambição atropele o outro, é diferente. É preciso a sua consciência, a consciência de si mesmo. Eu existo para isso, eu tenho um projeto. É um sentido íntimo. Só tenho consciência do todo quem tem a consciência íntima. Porque eu faço parte de uma sociedade. Quando eu faço parte da sociedade, eu me torno solidário. Eu já adquiri a consciência de mim e eu pertenço a um todo. O todo cresce quando eu cresço junto. O todo cresce quando eu auxilio o todo crescer. Isso nos torna solidário. Mas nós temos um livre-arbítrio. É livre? Mais ou menos. Não pode fazer o que eu quero. Algumas coisas têm penalidades pesadas, outras só têm pedido de fazer. Mas quando eu aplico inteligência com livre-arbítrio e a razão, porque então começo a entender aquilo que faço, eu decido fazer a mudança. O pensamento, que é a força criadora de tudo. Eu sou capaz de planejar a minha vida espiritual. Eu sou capaz de planejar a minha vida econômica. Eu sou capaz de planejar o meu estado psicológico. Eu sou capaz de planejar. Eu quero, eu posso projetar. Assim como eu preciso aprender a discernir. Eu posso fazer tudo, mas preciso saber que eu preciso aprender a discernir o que é e o que não é. Eu poderia não vir aqui hoje. Eu poderia estar na praia. Você poderia não estar aqui num churrasco, mas eu escolho estar aqui. Discernir o que convém e o que não convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ser capaz de fazer sincronizar esse conjunto de potências a fim de que nós possamos construir através do amor, no exercício das 10 leis morais, onde Kardec concentra lá justiça, amor e caridade como a grande ação a ser resolvida nesse processo. Porque é o que nos aperfeiçoa, é o que nos movimenta, é o que nos alimenta e que nos faz feliz. Não pelas coisas materiais que amealhamos. As coisas materiais vêm por acréscimo. Elas aparecem, não duvidem. Mas é preciso buscar aquelas espirituais que nos dão estabilidade, que nos dão equilíbrio e nos fazem crescer. Fracione o seu objetivo em pequenas metas. Eu não preciso fazer um projeto para 20 anos. Eu posso fazer um projeto para amanhã. Se é muito difícil a tarefa, vamos pegar aqui, mudanças. E eu preciso parar de beber. Vamos usar a técnica de Alcoólicos Anônimos. Hoje eu não vou beber. Só hoje. Você gostou, né? Só hoje. Eu tenho problema de pular a cerca. A cerca aqui com a latina, o pessoal não pula a cerca. Passa de baixo. Não é isso? Brincadeira. Hoje não. Ontem eu fui atender uma moça, estudante de medicina, 7 da manhã. Me ligou às 6, eu não vi, chamei de volta. Cheguei na casa dela, pediu ajuda. Mediunidade desequilibrada, uma vida bastante
desarranjada. Perguntei, quando foi que você usou droga pela última vez? Ontem à noite, depois de sair do centro. Foi ao centro, tomou passo que casou droga. Falei, onde que você usou droga? Aqui em casa. E onde que você comprou? Não, eu tinha em casa. Você tem mais? Tenho, joga fora agora. Ela diz assim, jogar fora? É, joga fora agora. Não sei. Não vou te condenar por isso, mas joga fora. Eu vou numa festa hoje, eu preciso dessa droga. Falei, não vá na festa. Não vá na festa. Porque a festa não vai se fazer bem. Mas ela piorou tanto, e meu passe foi um passe de matar. Ela piorou tanto que ela não foi à festa. Aí eu perguntei para ela, será que na verdade eu fui capaz de não fazer você ir à festa? Porque a espiritualidade trabalhou para ela não fazer a festa. Ela ia usar droga. Aí quando chegou de noite, eu falei, e aí? Não fui à festa, não tive condições. E ela me ligou. Tem centro hoje? Já estou no centro, vem para cá. Ela veio. Aí perguntei para ela assim, o que você fez com a droga? Joguei fora. Posso acreditar? Pode. Ela já tinha um sorriso melhor. Ela tomou atitude. Ela fracionou a meta. Quando é muito difícil, vai por parte. Come pelas beiradas. Tem mineiro aqui? Monte, né? Não é isso que o mineiro fala? Come pela beirada. Mas não fica parado diante do prato quente. Porque o prato quente, ele fisicamente esvazia sozinho. Mas o calor das suas emoções não esvazia sozinho. É preciso você trabalhar por elas. Identifique as potências, ameaças, o que te atrapalha. Já terminei, viu? Estou terminando já. Mesmo que agora elas possam parecer insignificantes. Se tem uma coisa que atrapalha, seja capaz de identificar. É o confessar-se a si mesmo. Eu tenho problema nessa área. Fala para o espelho. Eu tenho problema nessa área. Isso me atrapalha. Isso não me põe na meta. Isso me tira do caminho. E quando eu saio do caminho, eu vou ter que fazer o retorno. E o retorno é pela porta estreita. Eu descobri que a porta estreita é de chapisco. Alguém de vocês tem parede de chapisco em casa? Experimenta dar uma ralada nela assim. Sai correndo assim, dá uma ralada nela para ver. Aí vai te tirando a casca. Vai descascudando. Eu usei a palavra aqui agora. Ela vai tirando as imperfeições. A porta estreita é por causa disso, viu, Vigílio? Você entra e vai ralando e vai deixando as imperfeições. Lide com as ameaças, mas não se torne amigo delas. Às vezes é preciso conviver com elas. Eu posso, no processo, reduzir o dano. Sou fumante, fumo mais cigarro por dia. Vou fumar só 10. Durante 2 meses vou fumar só 10, depois vou fumar só 5. Depois eu vou parar. Meta, processo. Tem nenhuma forma de fazer isso. De acordo com a capacidade de cada um, de acordo com a inteligência de cada um. Registre e comemore as suas vitórias. Venci um dia. Hoje eu não bebi, graças a Deus. Ontem também não, graças a Deus. Anteontem já são 3 dias, 4 dias. Registre, faça festa, prega na parede, levanta a autoestima. Então, fechando a nossa conversa, nós estamos em busca da felicidade relativa. E só a teremos quando, essa questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outros. O que significa dizer que há uma individualidade aqui. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material e a posse do necessário. Com relação... Estou brigando aqui. Com relação à vida moral, a consciência tranquila,
a posse do necessário e a vida futura. Mudanças precisam levar a esse caminho. Que a nossa meta é ser feliz. E o que diz para nós se somos nós felizes é a consciência tranquila. É colocar a cabeça no travesseiro e dizer assim, graças a Deus, isso passou e não me pertence mais. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Muito obrigado pela oportunidade. Muita paz.